Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, esteja presente nesse instante, e que a gente possa sentir a presença dele, dos amigos espirituais, nesse momento. Vamos rogar ao Mestre Divino que possamos compreender as lições da noite para colocá-las em prática em nossas vidas, que possamos nos sensibilizar para mudar os nossos corações, tornando-os mais dóceis, mais amáveis, mais misericordiosos. Muito obrigado, Mestre Divino. Envolva os nossos lares, envolva os nossos corações, envolva os nossos amigos, a nossa família, e que a sua paz esteja presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, hoje e sempre, que assim seja. Continuando, então, com o livro no Lar, escolhendo algumas mensagens do livro, que ainda não comentamos, hoje vamos comentar o capítulo 10, que se intitula O Juiz Reformado. Mais uma vez, a gente lembra que aqui são histórias que Jesus comentava com os discípulos no culto do Evangelho no lar que ele fazia na casa de Simão Pedro, nas reuniões à noite, depois da labuta do dia, das tarefas. Então, Jesus reuniu os discípulos, os familiares dos discípulos, e ali, entre um comentário e outro, Jesus trazia algumas lições preciosas. Então, aqui começa o nosso querido Neio Lúcio a narrar. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. Então, Jesus, nas suas pregações do dia, nos seus comentários que ele fazia para a multidão, ele alertou para a necessidade de ter muita cautela nos nossos julgamentos. Então, os discípulos, impressionados com essas lições, que eram para eles bastante novas, eles começaram a comentar, e foi em torno desse tema, do julgamento, da justiça, que Jesus passou a tecer as suas reflexões. É difícil não criticar, comentava Mateus, com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Então, Mateus tem um bom argumento, é difícil não criticar, porque a todo momento, qualquer pessoa que tenha uma educação mediana, que tenha algum conhecimento, é chamada a emitir a opinião, né? Você não acha que foi certo? O que aconteceu com aquilo lá? Por que você acha que fulano de tal fez aquilo? Então, é difícil a gente não ver erros, às vezes, na nossa vida diária. É o que dizia Mateus, né? Sim, concordava André, outro discípulo, né? Irmão de Simão Pedro. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Como é que a gente vai agir de forma acertada, sem analisar, sem julgar, né? Sem ponderar? Então, é o que dizia André. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e corrigir, então, ali comentavam, deram palpite, né? Precisamos, às vezes, corrigir, temos que, às vezes, julgar alguém. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz no nosso dia a dia? De ver que os discípulos se preocupavam em colocar em prática. Como colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Então, durante o dia, Jesus tinha falado
da importância de não julgar, de ser mais misericordioso. E aí os discípulos estavam comentando ali à noite, né, na casa de Pedro, como fazer isso na prática, né? Como é que a gente deve realmente agir na prática, né? Jesus interferiu sem afetação. De forma que Jesus começa a falar. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe, no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. É claro, nós temos direito de saber o que é certo e o que é errado. E é por isso que nós temos que nos manter vigilantes no nosso caminho, no caminho de nossas vidas. Então, é impossível achar que está tudo certo, né? Fechar os olhos para o mal. Então, não é isso que Jesus quis dizer. Todavia, continuou o mestre, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Então, veja bem, nós devemos procurar evitar colocar um sentimento muito apaixonado nos nossos julgamentos, porque o julgamento deve ser um ato mais racional, mais tranquilo, sem que a gente, muitas vezes, por exemplo, a gente está com raiva, a gente está com ódio. Por que que no mundo inteiro, né, a, as condenações, as penas, os julgamentos são realizados pelo governo, né, pelo aparelho judiciário, e não pelas pessoas que sofreram, né? Eu sofri um abuso, vou lá e vou. Por quê? Porque eu estou tomado por um sentimento. E muitas vezes a gente não tem condições, tomado por sentimentos de dor, de raiva, de ódio, a gente tem condições de exercer a justiça. Então, o ideal é que as pessoas que vão exercer a justiça possam ser mais equilibradas, sem esse sentimento desequilibrado. É isso que Jesus quis dizer, né? Os desvarios do sentimento, como ele fala aqui. Somos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Então, isso é uma lei, né? Nós seremos julgados da mesma forma, pelos mesmos critérios, pelo mesmo rigor que a gente colocar o outro. Isso do ponto de vista íntimo, né? Então, às vezes, a gente condena alguém, seremos condenados pela própria consciência. A nossa consciência, né, ela registra esse processo de julgamento em relação ao outro. E quando nós percebemos que erramos, ela vai usar o mesmo rigor conosco também. Então, é muito triste uma pessoa que, às vezes, desencarna e tudo mais, e não soube ser compassivo, indulgente. A pessoa vai ter um grupo grande de irmãos que vão cobrar dessa pessoa os seus desvios. Na verdade, como disse o Dr. Bezerra de Menezes uma vez, né? Um amigo estava falando com ele e o amigo decidiu demitir o funcionário que havia cometido um erro grave e não só isso, chamou a polícia, embora o erro tenha sido involuntário, né? Não tenha sido voluntário o erro, foi um erro involuntário. Então, ele quer julgar, né? Ele quer condenar o funcionário. E o Dr. Bezerra se sente constrangido com aquilo, né? Se sente contrariado com aquilo. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai falar com um amigo. O amigo falou assim, mas, Dr. Bezerra, o senhor não acha que eu tenho todo o direito
te condenar, eu não perdoo. Você não acha que eu tenho o direito de não perdoar? Aí o Bezerra falou assim, meu amigo, você tem todo o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Então, a gente tem que tomar muita precaução em relação a isso. Se a gente acha que a gente tem que exercer rigor, a gente não pode errar. E nem ter errado no passado. Porque tem muitos irmãos nossos que estão nos observando, né, que conhecem o nosso passado espiritual de outras encarnações e estão aproveitando uma oportunidade de, às vezes, exercer até uma vingança em relação a gente. E se a gente se torna duro com os outros, abre brecha para a influência desses irmãos também serem duros conosco. Né? Como Jesus falou naquela parábola, que o homem devia muito para o rei, pede perdão, o rei perdoa, mas ele encontra o devedor e não perdoa o devedor. Quando o rei sabe, o entrega aos atormentadores, o entrega aos obsessores. Então, se queremos perdão das nossas faltas passadas, presentes e futuras, devemos aprender a perdoar e sermos indulgentes com as imperfeições do próximo. Né? Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros, pela mesma medida. Se aplicamos uma medida em relação aos outros, a mesma medida será tomada em relação a nós mesmos. O rigor responde ao rigor. A paciência, a paciência. A bondade, a bondade. E transcorridos alguns instantes, Jesus contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, porque teve uma vez que o povo de Israel teve um período que quem governava Israel eram juízes, não eram reis, eram juízes. Né? Então, aqui ele está se referindo a esse período. Então, provavelmente uma história até verídica, né? Que aconteceu. Quando Israel vivia sob o governo de grandes juízes. Existia um magistrado austero e violento. Então, tinha um juiz austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade. Então, ele imprimiu o terror e a crueldade. Era rigoroso, austero, e as penas eram cruéis. Né? Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Então, como a lei permitia que ele legislasse também, porque no nosso caso, o juiz só julga. Mas nessa época, o juiz era tudo. Ele legislava, isto é, ele criava as leis, ele julgava, ele condenava, ele executava, né, ele governava. Então, os juízes é que mandavam e desmandavam naquele povo. Então, ele criou ordenações, leis, né, tirânicas para a punição das mínimas faltas. Coisa pequena, a pessoa era punida severamente, acreditando que estava fazendo o melhor. Né? Tem muita gente que pensa assim. Né? Temos que ser extremamente rigorosos para que a coisa funcione e tal. Vamos pensar melhor. Né? Temos que, sim, proteger nossa sociedade do mal, mas não podemos deixar nunca de lado a misericórdia, a compreensão. Né? Então, o juiz multiplicou infinitamente o número dos soldados, encheu a cidade de soldados, o país, né? Edificou muitos cárceres, construiu cadeias, né? E inventou variados instrumentos de flagelação. Então, ele tinha vários instrumentos para flagelar, para torturar, para bater, para prender, para amarrar, para chicotear, enfim. Ele fazia bastante isso. Né? O povo
asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Então, a fiscalização era forte, né? Como se todo mundo fosse bandido, como se fosse bicho selvagem, né? Trabalharia, o povo, né? Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor, em horas rigorosamente determinadas pela autoridade. Está na hora de adorar, está na hora de descansar, está na hora de trabalhar o Senhor, né? Sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Então, se a pessoa não cumprisse, né, com aqueles horários certos para cada coisa, a pessoa podia ser castigada, presa e sofrer multa aí. Era um verdadeiro talibã, né? Como a gente fala lá do Afeganistão, que acho que até agora o talibã está até mais moderado, já teve pior, né? Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Então, o juiz mandava, então os subordinados, né, o ser humano tem muito disso, né? Ele gosta de exercer uma autoridade, se sente empoderado, né? Então, o juiz, baseado nas ordens dele, o pessoal, soldados, tudo mais, eram cruéis, né, no cumprimento da lei. Assim foi, disse Jesus, que certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um enfermo, então o juiz, alta noite, estava indo para a casa de um filho dele mesmo, que estava doente. Foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Então, ele foi preso por esses guardas que estavam bêbados, qualquer coisa, a pessoa passando na rua à noite, prendia. E ele estava indo lá, ninguém conhecia ele, não reconheceram ele, prenderam ele. Levaram para uma cadeia que ele mesmo tinha construído há pouco tempo, tinha inaugurado. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas em si. Eu sou o juiz tal, vocês têm que me soltar, né? O pessoal achava que era brincadeira, né? Que não era verdade. De que se revestia. Tomado por temível ladrão. Acreditaram que ele era um ladrão, né? Que estavam procurando. Foi manietado, né, os braços, as mãos presas, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade. Né? Foi espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Então, nós estamos fazendo assim porque é o juiz que mandou fazer assim. E sentaram um porrete nele. Né? Espancado sem piedade. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco. Quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. Embora, então, tenha ficado só um dia ali na cadeia, né, ele foi torturado, foi espancado, né, mas no dia seguinte foi desfeita a confusão. Mas já era tarde. Embora ele tenha ficado só um dia, ele sofreu bastante. E ordens que ele mesmo havia dado. O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes. Então, é muito perigoso. Às vezes, as leis são feitas, mas tem que tomar muito cuidado para não dar excessivo poder, às vezes, a subalternos que, às vezes, só utilizam a lei para vingança, para maldade que a pessoa, às vezes, traz no coração, né? Então, tomar muito cuidado com isso.
percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando, na preparação do reinado do amor entre os homens. Então, a verdadeira justiça é aquela que retifica, ajuda e educa. Esse é o ideal, né? Existem já colônias penais, né, prisões, onde as pessoas trabalham, estudam. Ainda são raros esses casos. Tem uma prisão em Minas Gerais, que eu vi uma reportagem uma vez, se não me engano, essa prisão foi criada, montada pela própria Igreja Católica, por um grupo de católicos, eu não lembro bem. Mas aqui, mas fala assim, na porta tem assim, né? O criminoso fica de fora. Aqui é o ser humano que está entrando. Então, reconhecendo que todos ali são seres humanos. E ali o grau de fuga, de problemas é mínimo. Mínimo, mínimo. Porque as pessoas são tratadas com respeito, no sentido humano. É claro que não pode ter privilégio, as pessoas que cometeram erros, normalmente elas têm que ser encarceradas, afastadas da sociedade, mas elas vão voltar para a sociedade, então elas têm que ser reeducadas. A pena de morte não resolve, porque você liberta a pessoa do corpo. E esse espírito vai agir. Se a pena de morte resolvesse, o Rio de Janeiro já teria um paraíso, não é? Porque trataram de bandidos no Rio de Janeiro, chamados bandidos, né? Ao longo desses séculos, dessas décadas. E não resolveu, resolveu? Né? Então, a gente vê o quê? A gente vê que quando, por quê? Esses espíritos continuam ali. Muitas vezes a pessoa executa um malfeitor e aquele malfeitor, aquele espírito, vai habitar a casa dele. É comum, às vezes, as pessoas terem problemas sérios de obsessão devido a essas práticas. Né? Então, devemos sim afastar a pessoa, que é perigosa para a sociedade tem o direito de se defender. Mas devemos tratar a pessoa como um ser humano e buscar, quando possível, reeducá-lo para voltar à sociedade de uma forma que ele possa se tornar útil à sociedade. Mas não é o que normalmente nós fazemos. Nós queremos vingança. Somos espíritos ainda primitivos. Só que da mesma maneira que a gente julga, e se amanhã fomos nós? E se no futuro for alguém da família? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser. Porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, em benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Então, embora ele continuasse no cumprimento fiel dos seus deveres como juiz, tinha a obrigação de manter a ordem, manter a lei, mas ele começou a se encarar como um pai compassivo e amoroso, que busca educar os seus filhos, digamos assim, que se transviaram, e não apenas massacrá-los, torturá-los, coisas desse tipo. Né? Então, Jesus acabou de contar. Lá fora, diz o Neio Lúcio, né? Lá fora estavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago, ali perto do lago, ali, né? Beleza, ali, as estrelas ali, refletindo, aquela paz. Se a gente fechar os olhos, a gente consegue vislumbrar, pelo menos, nossa imaginação, aquela cena bucólica, tranquila, Jesus reunido ali com os discípulos, a luz, né, das lamparinas ali, ou dos candeeiros, né,
E ali, serenamente, aquela, né, as estrelas ali, refletidas na água, aquela coisa, aquela paz, né? E depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Está exercendo a justiça em nosso nome. Falamos que é em nome de Deus, mas, na verdade, é nossa vaidade, nosso orgulho, nossa prepotência. Mas para exercer a justiça de fato, em nome de Deus, né, Jesus fala que somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, né, suando e chorando, para sustentar o bem, né, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor. Então, somente aquele que buscou dar o melhor de si, em meio às dificuldades, espinhos, tentando sustentar sempre o bem, é que tem condição, aos poucos, de adquirir a capacidade de julgar em nome de Deus, né? Deus é justiça. E aquele que planta, a gente colhe. Mas nós devemos lembrar que a justiça de Deus, ela é proporcional ao rigor que nós tratamos e julgamos o nosso próximo. Olha que maravilha. Então, eu cometi um erro, o irmão cometeu um outro erro. Às vezes eu vou ser julgado com muito mais rigor do que o meu irmão, porque eu fui muito mais rigoroso com relação ao próximo, e a minha consciência vai cobrar com o mesmo rigor. Enquanto o meu irmão foi indulgente, misericordioso, então ele comete um erro, mas encontra forças para se recuperar mais facilmente, porque foi mais misericordioso que o próximo. Então essa é a lição da noite, desse livro maravilhoso, né, que se chama Jesus no Lar, um livro que todos podemos ter para, inclusive, fazer o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, né? Ler as lições, reler, comentar, discutir, refletir e buscar colocar em prática em nossas vidas. Muito obrigado pela companhia nessa noite. Que a paz do Senhor, que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja com todos nós, que possamos ter um ótimo final de semana, uma semana que vem proveitosa, e que Jesus continue nos iluminando, e que possamos ter a coragem, a perseverança de seguir em nosso próprio benefício. Jesus quer o melhor para a gente. Jesus quer proporcionar verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Que o Senhor nos ilumine, que a paz dele fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.